tic-tac, tic-tac, e o relógio fica passando e você ali na sua insônia, querendo dormir e não conseguindo. Quem nunca teve essa aflição? Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre duas formas diferentes dessa insônia se manifestar e como, através de princípios fitoterápicos, através da medicina chinesa, através de formas alternativas à medicina alopática, você pode buscar melhorar a qualidade do seu sono. Antes de começar, lembrando que eu sou Giane, professora de autoconhecimento, e eu compartilho aqui as transformações que eu tenho vivido, eu e meus clientes, ou histórias que têm acontecido aqui ao meu entorno e que podem ser uma inspiração e uma ajuda para você. Então, hoje a gente vai falar de forma bem breve e rápida. A insônia. Quando você tem ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma insônia, primeiro por agitação, que é a dificuldade de pegar no sono. Então, vamos dizer que você sempre, sei lá, deita para dormir 10 horas da noite e todos os dias você deita para dormir esse horário, mas eventualmente tem dia em que você vai passando 10, 11, meia-noite, 1 hora, você está lá deitado na cama e o sono não vem. Esse é um tipo de insônia. E o segundo tipo de insônia é a insônia em que você deita no horário habitual, você dorme, pega no sono, mas dorme ali mais ou menos 2 ou 3 horas com profundidade e aí depois acorda e não consegue dormir mais. Fica revirando lá na cama 2, 3, 4, 5 da manhã, é quando você pega no sono 6 da manhã, já está na hora do despertador tocar. Então esse é o segundo tipo de insônia. É uma insônia que eu chamo aqui de insônia de preocupação. Então vamos lá. A primeira é insônia de agitação e a segunda é a insônia de preocupação. A insônia de agitação, ela foi a primeira que eu tive na minha vida e que eu aprendi a lidar. A insônia de agitação, ela acontece porque você normalmente está fazendo alguma atividade ao longo da sua rotina, do seu dia, que está trazendo para você uma agitação física, mental ou emocional que está te impedindo de deixar que esse corpo descanse, desacelere, né? Então vamos dar alguns exemplos físicos que você pode estar fazendo para que você tenha dificuldades de pegar no sono. Você pode ser que esteja fazendo exercícios no horário errado. Então, tem pessoas que funcionam muito bem com o exercício físico noturno e outras que o exercício físico noturno só deixa ela com mais adrenalina e mais agitada. Experimente trocar o horário do seu exercício físico. Por exemplo, para mim, só funciona fazer exercício físico de manhã. Ele interfere no meu sono, esse de pegar no sono, tá? Observe se você está criando um ambiente que possa produzir a melatonina. Então, esse é um tema super batido. Faça higiene do sono, tá? Nosso cérebro é moldado para que a gente durma quando o sol se põe e acorde quando o sol nasce. Se você está tentando ir dormir, sei lá, 10 horas da noite e você não está conseguindo, observe se você não está com excesso de luz, excesso de tela, muito no celular. Então, começa a fazer, procura aí no Google, é fácil achar práticas de higiene do sono para formação da melatonina, que é o hormônio que faz com que a gente consiga relaxar e pegar no sono. Você pode, além dessas questões físicas que eu trouxe, você pode estar com a mente agitada, com muita coisa, pensando às vezes no dia seguinte, em muita coisa que tem para fazer. Então, uma dica que eu dou e que eu usei para mim, que funciona muito, é ter um caderno. Eu tenho um caderno, ou se você não quer um caderno, você pode ter no celular, mas aí tenta usar o filtro de luz azul. Mas enfim, o caderno vai ser uma melhor opção. Em que você despeja tudo o que você está pensando, sem filtro, sem querer dar lógica, sem querer entender. Ó, eu tenho aqui uma caneta bem bonitinha que eu gosto de usar colorido e vai jogando. Principalmente lista de tarefas. Eu percebo que, por exemplo, eu tinha muita demanda para fazer no dia seguinte e eu ficava lá surtada com um monte de coisa que eu tinha que fazer.
anota tudo que você tem que fazer, pôs para o papel, solta, tá? Tem pessoas que têm também a necessidade de mais um apoio nessa agitação mental. E aí eu gosto de usar a medicina chinesa como um apoio para isso, no sentido de fazer algo material mesmo para ajudar com soltar esse mental. E como você faz isso? Com um escalda-pés. Então imagine que toda a sua energia está aqui, você está agitado com muitos pensamentos, está tudo aqui na cabeça. Se você esquenta o seu pé, você joga o calor da cabeça para os pés e faz o equilíbrio do corpo, e isso ajuda você a diminuir a agitação e excesso de pensamentos. Então, como que você faz um escalda-pés? Água muito quente, sal grosso, num balde que esteja cobrindo até a metade da sua canela. Fica lá por 20 minutos. Pode pôr óleo essencial, chá, o que você quiser? Pode, tá? Isso só potencializa, mas o importante é o sal grosso e a água muito quente. E por favor, depois que você fizer isso, use meia e não ande descalço no chão, tá? Já faça isso antes de deitar para dormir. Existe também a última dica que eu quero dar sobre essa questão da agitação, a possibilidade de você observar a sua dieta, o que você está comendo. E aí é muito senso comum e é muito falado a questão da cafeína. Ah, não consuma cafeína de noite. Tá, gente, mas a cafeína é um estimulante. Você sabia que gengibre é super estimulante? Aí você vai lá no restaurante japonês e come lá o seu sashimi com gengibre. Você sabia que açafrão é estimulante? Pimentão, pimenta, tudo que for laranjado, que for vermelho, são alimentos na dieta chinesa, no que a gente chama de dietoterapia chinesa, que são excitatórios, que ativam ainda mais o seu yang. Então, se você acha que você ressoa com essa hipótese, dá lá um Google, põe no chat GPT lá, quais são os alimentos que que esquentam pela medicina chinesa. Porque eles dão mais calor, dão mais energia e fazem você ficar mais ativo. Canela, noz moscada, cravo, tá? Pega essa listinha e para a partir das 5 da tarde de consumir esses alimentos. Você vai observar muita melhoria na sua qualidade do sono nesse processo de conseguir pegar no sono. Ok, agora eu vou trazer para vocês sobre o outro tipo de insônia, que é o outro tipo que eu trouxe, que é o tipo de preocupação. A insônia de preocupação, ela está muito mais atrelada a questões, digamos que subconscientes. Sabe quando você já fez tudo que estava na sua agitação mental, para resolver a sua agitação mental, você já conseguiu relaxar, você conseguiu desenvolver um método de higiene do sono para colocar melatonina, para fazer potencializar essa melatonina, você comprou a melatonina também, enfim. E você já aprendeu e consegue dormir e pegar no sono muito bem. Mas aí você tem aquele sono profundo e acorda. Simplesmente acorda no meio da noite, da madrugada e fica girando para lá e para cá. Essa insônia, gente, é uma insônia que eu chamo de preocupação. Ela é como se você tivesse preocupações que não estão, às vezes, tão latentes como uma agitação, como um excesso de pensamentos, com um excesso de tarefas, mas são preocupações mais profundas, mais subconscientes, que são, é como se no fundo do seu ser existe algo te inquietando, existe algo te incomodando. E eu passei os bons 2 últimos anos da minha vida tentando resolver essa insônia. E fui para todos os lados que vocês imaginarem, desde floral, óleo essencial, fitoterápico, terapias, enfim. Quem já me conhece aqui já sabe que eu sou apaixonada pelas terapias alternativas e eu busco sempre nelas as soluções. Acabei tendo que ir para os alopáticos, né? E agora eu vou trazer a minha contribuição para isso, que também foi dentro da medicina chinesa. Como eu descobri que existiam muitas preocupações de questões profundas minhas e que elas iriam demandar um
tempo para serem digeridas, processadas, sombras para serem integradas, questões ali muito existenciais profundas que vão levar um tempo para eu conseguir, enfim, assimilar todas elas. Eu precisava de alguma coisa a curto prazo, mas eu não queria permanecer utilizando alopáticos. E a solução estava nisso aqui. Não vou virar para vocês não verem a marca. Cevada. O chá de cevada ele é muito indicado na medicina chinesa para nutrição do baço. O baço que é a parte do nosso corpo onde a gente quando a gente está preocupado, a gente desestabiliza ele. A cevada, o ideal é você fazer o chá com a cevada mesmo in natura, mas aqui onde eu tô não encontrei a cevada para comprar, enfim, acabei comprando no mercado para teste a cevada em forma de cevada instantânea, cevada torrada solúvel. Gente, uma colher de sobremesa desse negócio, depois do almoço, já deu uma mudada de qualidade muito grande no meu sono. E por que eu fiz isso? Porque eu fui num restaurante de comida japonesa e lá tinha o chá de cevada de sobremesa. E naquele dia, quando eu tomei, eu tive uma noite maravilhosa de sono. E eu me lembrei da minha maravilhosa nutricionista que trabalha com a dietoterapia chinesa, me falando para eu tomar chá de cevada. E eu nunca achei a cevada para comprar, então eu nunca tinha feito. E na volta da viagem que eu tinha tomado esse chá no restaurante, eu passei em um lugar onde vendia essa cevadinha assim. E eu falei, gente, quanta sincronicidade, comprei. Gente, desde então, eu voltei a dormir. E aí eu fui aprimorando. Por quê, gente? Isso aqui que eu tô dando, por exemplo, essa dica, é muito sobre você ir testando e conhecendo o seu corpo. Então, por exemplo, eu comprei essa e comprei a cevada que ela é em forma de pó, de passar café. Igual você passa o café, você passa a cevada. E fui experimentando. Eu percebi que aquela que eu passo, ela não dá o mesmo efeito do que a instantânea. Mas eu já li que provavelmente a cevada que eu comprar para fazer chá mesmo, que é o grão da cevada, ela vai ter um efeito ainda melhor para mim. E aí eu fui testando, por exemplo, tirar completamente o café, e eu era uma pessoa que só tomava café de manhã, porque se eu tomar depois do almoço, ou chimarrão, ou qualquer coisa com cafeína, isso atrapalhava já meu sono. Eu tirei completamente o café e deixei só a cevada. E a qualidade do meu sono aumentou muito. Então, essa insônia da preocupação, que é a insônia que tem num outro horário, é uma insônia em que você tem que observar um pouco mais alguns ingredientes mais profundos do seu ser. Daquilo que às vezes você não é tão abertamente consciente do que você está sentindo, mas que está trazendo para você desconforto. E aí, obviamente, você vai buscar as pessoas que você tem de terapias, de ajuda profissional para liberar essas preocupações profundas. E, em paralelo, eu recomendo o escalda-pés, mantenha o escalda-pés. Se possível, fazer acupuntura periodicamente, uma vez na semana, 2 vezes na semana. Buscar a dietoterapia chinesa e os chás adequados para a análise da sua língua daquele momento e tomar cevada. Vai funcionar para você? Não sei. Cada indivíduo é diferente. Todos nós somos únicos. E você só vai saber se vai funcionar para você se você testar, se você tentar. Mas, seguindo todas essas dicas que eu te falei, eu tenho certeza que você vai ter melhorias. E óbvio, se você não conseguir resolver com essas dicas de fitoterápicos, com essas dicas de ajuda da medicina ocidental ou de medicinas alternativas, busque ajuda médica, ok? Gratidão. E se você precisar e quiser me conhecer mais, falar comigo, trazer sugestões ou enfim, ter algum tipo de acompanhamento comigo, aqui embaixo tem todas as informações. Gratidão e até a próxima.